Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal DG Del Green. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Kuhlmann. Hoje eu trouxe alguns jogos especiais pra gente hoje, dei aquela elaborada boa, né? Temos Série A, UEFA, temos amistosos da seleção. Então assim pessoal, para não se amarrar muito, vai se inscrevendo aqui no canal aqui e bora pra vinheta. Bom pessoal, aqui no jogo do Santos e Atlético Paranaense, pela 28ª rodada, às 21 horas, né, eu analisei o jogo aqui nos últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos o Santos ele venceu 3, perdeu 4 e empatou as outras 3. Né? E o Santos jogando em casa perdeu somente uma nesses últimos 10 jogos. Pelo lado do Atlético Paranaense, aqui nos últimos 10 jogos, nós temos 3 vitórias, 2 derrotas e 5 empates. Jogando como visitante, o Atlético Paranaense perdeu somente uma dos 10 jogos. Né? E a média de gols... mas antes aqui a tabela de classificação. Nós temos aqui o Atlético Paranaense em 6º lugar com 44 pontos, com 33 gols marcados e 31 sofridos. Então o que acontece, pessoal? O Atlético Paranaense vencendo o Santos, né, vai para 47 pontos, podendo assumir a 4ª colocação do Flamengo. Claro, tendo o tropeço dos outros times de cima, né? Embola tudo. Né? Então o Atlético Paranaense deve estar bem ciente nisso aí, que aquele pezinho entre os 4 primeiros ali é fundamental a vitória contra o Santos. Já pelo lado do Santos, é o 12º colocado com 29 gols e 25 sofridos. E a média de gols que nós temos aqui pelo lado do Santos é de 1.4 gols marcados e sofridos na média de 0.92. Já pelo lado do Atlético Paranaense nós temos uma média de 0.93 a favor e sofridos 1.43. Né? E antes desse jogo eu vou passar para vocês, pessoal, eu fiz minhas análises, pesquisei, tentei achar a melhor forma de achar um prognóstico para esse jogo. Eu chego aqui para vocês, passo só alguma relação sobre ele, passo só um rápido acesso sobre esse jogo, mas já fiz análise antes mesmo, para não chegar aqui e fazer tudo na hora. Então, para ter uma análise completa e tudo, eu faço tudo antes, preparo tudo para vocês. E o que eu cheguei aqui, o prognóstico para esse jogo de Santos e Atlético Paranaense é menos 2.5 gols. Como os dois não vêm bem das pernas mesmo, né? Então, tropeçando muito. E o Santos, dentro da Vila, é aquela coisa assim, ganha de 1-0, empata 1-1, perde de 1-0, não é aquele 3 gols, 2-1, 2-2, não é um jogo de tanta emoção assim para ter tantos gols, né? Como teve essa parada toda aí, né? Esperamos que muitos jogadores devem ter se recuperado e tudo dos dois times. Mas acredito eu aqui que para esse jogo aqui, o Santos e o Atlético Paranaense seja menos 2.5 gols. Tá, pessoal? Já vão anotando aí. E no finalzinho tem aquele bilhete, hein? Aqui nós temos aqui Portugal e Espanha pela rodada 6, grupo 2, às 15 horas e 45 minutos. Vamos analisar aqui, pessoal, os últimos 10 jogos de Portugal. Portugal aqui nos últimos 10 jogos, ele tem 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. E jogando em casa, o Portugal perdeu somente uma para a Sérvia, de 2-1 perdeu. Então o Portugal é muito forte jogando em casa. Já pelo lado da Espanha, jogando fora de casa, ela não perdeu ainda. Por mais que seja de poucos jogos, ela não perdeu. Ela ganhou de 1-0 da Grécia, empatou 2-2 contra a República Tcheca e ganhou de 1-0 da Rússia, da Suíça. Então o retrospecto aqui dos últimos 10 jogos são 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. E vamos aqui analisar o grupo, pessoal. Nós temos aqui Portugal, primeiro colocado com 10 pontos. Já em segundo lugar a Espanha com 8, vencendo, ela assume a liderança com 11 pontos, ultrapassando Portugal. E a média de gols nós temos dos dois times aqui. A média de gols do Portugal é uma média bem impressionante. Ela tem uma média de gols marcado de 3 gols por partida. E já pelo lado aqui da Espanha é uma média de 1.5 gols marcados e 1 sofrido. Então é um jogo bom para acompanhar, pessoal. E para esse prognóstico aqui, pessoal, que eu fiz de Portugal e Espanha, eu criei uma aposta. Então aqui, pessoal, nós vamos botar aqui dupla chance para Portugal, o empate, para ambos os times receberem um cartão pelo menos, né?
e que aconteça pelo menos um gol na partida. Olha, o prognóstico pagando 1.80, as chances de acontecer isso aqui são muito grandes, porque cartões, os dois sempre cometem bastante cartões. No último bilhete que eu fiz, foi no domingo, foi São Paulo e Avaí. São Paulo e Avaí. Criei uma aposta também no bilhete do nosso bilhetinho aqui, que eu sempre largo no final para vocês. Bateu aquele bilhete, sim, ó, foi bacana. Quem pegou aquele bilhete e apostou, ganhou. Foi lindo aquele bilhete, né? Então aqui, pessoal, para esse prognóstico nós temos aqui, então, pagando 1.80, essa aqui. Tá, pessoal? Chegou aquele jogo top. Brasil e Tunísia. Brasil vai socar a Tunísia. O Brasil joga contra a Tunísia às 15h30, pessoal, nessa terça-feira. Nós temos aqui uma análise dos últimos 10 jogos. Dos últimos 10, o Brasil não perdeu. Ganhou 8 de 10, empatou 2. Né? Então, já pelo lado da Tunísia, do lado da Tunísia nós temos 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Né? E aqui pela média de gols, ó, nós vamos estar analisando aqui, o Brasil tem uma média de gols 3 por partida. É um time muito over, né? O Brasil é um time que vai e resolve o problema. E pelo lado da Tunísia, eles têm uma média de 1 gol marcados. Não acredito num confronto, numa surpresa, numa zebra nesse jogo aqui. E o Brasil tem tudo aqui, pessoal, para tocar os mesmos 3, até mais que tocou na Gana. Então o Brasil, por mais que modifique alguns jogadores, né, que eles vão estar, o Tite vai estar dando oportunidade para alguns que não jogaram contra a Gana, o Brasil é totalmente favorito, não tem como achar outro palpite para isso. Então, para esse jogo aqui, pessoal, Brasil rumo à Copa do Mundo do Catar, o prognóstico que eu cheguei aqui à conclusão foi Brasil vencer no primeiro tempo. Tá pagando pouco, pessoal, tá pagando 1.53. Acredito eu, mas aí tem que ficar acompanhando. Se fizer um bilhete tá bacana, dá pra botar um bilhete aqui, mais um joguinho e fica top. Mas se quiser pegar essa odd aqui ao vivo, tem que ficar esperto, porque provavelmente o Brasil vai fazer gol cedo. Mas se quiser pegar ao vivo, dá uma analisada ali, tu viu que pulou para 1.60, vai nela. Tá, pessoal? Aqui, pessoal, para finalizar aqui o jogo do Banfield contra o Godoy Cruz pela Copa Argentina às 16 horas, quartas de final. Nos últimos 10 jogos aqui pro lado do Banfield nós temos 4 vitórias, 5 derrotas e apenas um empate. Nos últimos 10 jogos o Banfield marcou em 9. Pelo lado do Godoy Cruz nós temos aqui 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Em os últimos 10 jogos ele marcou em 7. A média de gols dos dois é uma média bem alta pelo campeonato. Nós temos aqui pelo Banfield uma média de 2.33 gols marcados e apenas 0.67 sofridos. Pelo lado do Godoy Cruz, uma média de gol de 3 por partida e 1 sofrido. Então os dois times são de marcar muitos gols e isso é bom pra gente. Para esse jogo aqui eu analisei, pessoal, eu fiz um prognóstico e tudo, do 1.5 gols, eu acredito eu que 2 gols vai acontecer tranquilamente nesse jogo aqui, só que ela tá 1.44, né? Se de repente a gente conseguir pegar ao vivo esse joguinho aqui, aguardar uns 10, 15 minutos, eu acho que conseguimos chegar a 1.55, 1.60, o ideal seria no mínimo 1.60, né? Mas caso não conseguimos, não dá pra pegar uns 55, uns 60 aí, mas tem que acompanhar ao vivo esse jogo aí para dar tudo certo. Tá, pessoal? Então, finalizamos os jogos por hoje. O nosso bilhete aqui, pessoal, nessa terça-feira aqui é Portugal e Espanha, 1.5 gols. Acredito eu que 2 gols vai acontecer tranquilamente. E pelo lado do Brasil, 1.5 gols também. Ficou uma odd de 1.55. É uma odd que tenha muito a dar certo nessa terça-feira, né? E falando sobre o bilhete de domingo, de São Paulo e Avaí, deu green no primeiro bilhete do canal ali. E o de terça-feira amanhã eu vou estar falando como é que foi o nosso palpite ali, nosso bilhete. E o bilhete de terça-feira é esse aqui então, pessoal. Agradeço a todos por ter visto o vídeo até aqui. Se inscreva no canal aí e um abraço!